Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. Hoje o tema da lição é a fonte da unidade. Qual seria a fonte, a raiz? Como deve se iniciar um propósito de unidade? O autor da lição aqui colocou uma coisa bem interessante. Enquanto o povo da época se preocupava mais com atos, com comportamentos, se preocupava mais com uma demonstração externa de algo, de fato, para com que houvesse uma evidência de que a pessoa era uma pessoa convertida. Jesus fala e Paulo fala de algo que vai mais além do que isso. Jesus falou sobre algo que envolve o coração, algo que vem de dentro. A transformação sempre é de dentro para fora. Fora só mostra como está o seu coração se aquilo for feito com sinceridade. Mas é dentro do coração que as coisas de fato devem proceder. Isso é tão crucial que Paulo faz aqui um apelo que eles tenham mais cuidado com as intenções e com os motivos de suas ações do que com elas mesmas em si. Ele fala aqui de algo que me chamou muita atenção. Aqui diz assim, ó, enquanto os líderes religiosos costumavam destacar apenas o comportamento exterior, Jesus direcionou a sua atenção às intenções e motivações do coração. Aí aqui o autor colocou duas questões que está no texto que eu encontrei, que ele colocou assim, ó, do coração procede os maus pensamentos, homicídios, assassinato, matar alguém. Lembra que Jesus falou ali nas suas 6 frases adversativas: ouviste o que foi dito, não matarás. Eu, porém, vos digo, se você se irá contra o seu irmão, você já o matou. Mateus capítulo 5 e o verso 21 e 22. Então, o ato de você irar é algo que está no coração, está na mente. E o texto fala assim, ó, do coração procede os maus pensamentos. Então, o coração maquina ou alimenta o mal e a mente se demora naquilo que o coração está fervendo e coloca em ação. Então, esse primeiro ponto, homicídio tem a ver com irar-se contra alguém. E Jesus fala do pecado que vem do coração. Mais adiante, ele fala também no capítulo 5 e o verso 27 a 28, quando ele fala assim: ouviste o que foi dito aos antigos, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, se alguém olhar para uma mulher e em seu coração desejar, já adulterou com ela. Então, Jesus está falando de pecados que têm a ver com intenção, com o desejo do coração antes dos atos. Naquela época, as pessoas tinham uma lei que falava contra a prática do adultério. Mas e o pensamento lascivo? E o pensamento imoral indecente? E aquilo que, na verdade, alimenta o coração e coloca o caráter sob uma corrupção extremamente avassaladora, destruidora, que cresce de forma estupenda. Então, assim, a fonte da unidade está naquilo que tem que ver com o coração. Paulo pediu por diversas vezes, né? Ele pediu aos Coríntios, pediu na primeira carta, na segunda carta, pediu também aos Efésios que houvesse unidade, que eles estivessem juntos. Em Efésios capítulo 5, a gente fala sobre o fruto do Espírito. Efésios capítulo 5, capítulo 4, melhor dizendo, ele fala sobre a unidade da fé. E eu quero ler com vocês esse texto de Efésios capítulo 4. E eu quero que, se você não tiver grifado ele em sua Bíblia, você possa fazê-lo. Apesar que está aqui embaixo, na Nova Bíblia Viva, ele colocou assim, ó, Paulo mencionou a unidade do Espírito que ela dá, e essa unidade traz paz que une o povo de Deus. Efésios 4:30. Agora deixa eu ler aqui um outro que eu separei para vocês. 1 Coríntios capítulo 1 e o verso 10, na NVT diz assim, ó, também suplico em nome do nosso Senhor Jesus Cristo que vivam em harmonia uns com os outros e ponham fim às divisões que há entre vocês. O outro texto é a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, verso 11. 13:11 diz assim: irmãos, encerro a minha carta, aqui são as últimas palavras de Paulo na segunda carta aos Coríntios. Encerro a minha carta com estas últimas palavras: alegrem-se e cresçam até alcançar a maturidade. Encorajem-se mutuamente. Vivam em harmonia e paz. Então o Deus de amor e paz estará com vocês. Pedro, também na sua primeira carta, aqui, 1 Pedro, capítulo 3, e o verso 8 e 9 diz assim: por fim, tenham todos o mesmo modo de pensar. Sejam cheios de compaixão uns pelos outros.
Amem uns aos outros como irmãos, mostrem misericórdia e humildade. Não retribuam mal por mal, nem insulto por insulto. Ao contrário, retribuam com uma bênção. Foi para isso que vocês foram chamados, e a bênção lhes será concedida. O que é que eu entendo disso aqui? Se eu quiser que a bênção de Deus seja manifesta na minha vida, eu tenho que fazer valer também para com o meu próximo. Quando Jesus falou assim, ó, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Se eu não tiver misericórdia de alguém, irmãos, Deus não será de mim. E o texto fala que para isso fui chamado. Pedro escreve a sua carta para várias igrejas, vários lugares, mas ele sabia que o problema ele era unânime em todas elas. E aqui ele pede para que haja de fato uma retribuição bondosa, mesmo que ele tenha sido acometido pelo mal. Diante disso, eu vejo a importância. Deus está querendo que nós sejamos, e não só que falemos, não só que professamos ser, mas que de fato venhamos agir em espírito e em verdade. Aqui diz assim, ó, quais as orientações de Paulo apresentou ele para fortalecer a unidade da igreja? Filipenses 2, 3 e 4. E aqui eu concluo o meu comentário. Amar na prática. Esse é o ponto crucial. Ser humilde, considerar os outros e buscar o interesse alheio. Porque, de acordo com o Coríntios capítulo 13, a primeira carta de Paulo aos Coríntios fala que o amor não procura o seu próprio interesse. O amor não é egoísta. O amor não é egocêntrico. O amor não pensa somente em si, mas ele pensa no bem do outro. Quando chegarmos neste nível de nos preocuparmos mais com o nosso próximo do que com nós mesmos, chegaremos à estatura de Cristo. Porque até na cruz, à beira da morte, ele chega para os seus algozes que estão ali, ele fala assim, Pai, a oração, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Cristo pede perdão para com eles. E isso nos faz entender o seguinte, quando alguém nos fizer mal, pelo coração perverso que a pessoa está, em nome de Cristo, faça valer o seu cristianismo e externalize o fruto do Espírito Santo. Se quisermos de fato sermos unidos em Cristo no amor, precisamos ir à fonte da humildade, à fonte da unidade, que é o próprio Cristo. Ele falou, né? Aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração. Que eu e você possamos aprender dele, e ao aprender dele buscamos essa unidade, vivendo em paz com todos, porque isso faz parte daqueles que querem ir para o céu. Hebreus 12, 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Me permite só confirmar aqui se é 12, 14 ou se é 14, 12. 14, 12 então, tá bom? Só para ficar mais claro. Hebreus... Rapaz, Hebreus não tem 14. Olha só que situação. Deixa me ver aqui. É Hebreus 12, 14 mesmo. Esforcem-se para viver em paz com todos e procure ter uma vida santa, sem a qual ninguém verá o Senhor. Que Deus, portanto, nos abençoe. Sigamos essa vida, sigamos essa conduta e pensemos muito bem, irmãos, nos pecados do coração. Ellen White fala no Grande Conflito, no capítulo intitulado Começa o Juízo Investigativo. Ele fala assim, os pensamentos mais secretos e aqueles pecados que estão no coração, Deus irá julgá-los, mesmo que eles não tenham sido tornado um ato, mas foi alimentado. Um exemplo, eu desejo muito algo e eu só não faço aquilo porque eu não tenho oportunidade. Mas aquele desejo, ele é alimentado no coração. Mesmo que eu não pratique, se eu não pedir a Deus perdão por aquilo, ele é historiado como um pecado de fato feito. Não é assim a cobiça? Se eu desejar uma mulher, mesmo que eu não tenha nada, eu já cometi adultério? É necessário que trabalhemos na mente, porque a mente é uma resposta do que está no coração. Forte abraço, Deus abençoe você e até o próximo estudo, se Deus quiser. Vamos orar? Pai Celestial, cuida da nossa mente e do nosso coração e nos perdoa quando pensamos ou desejamos algo contrário à tua vontade. Te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Forte abraço e até o próximo estudo, se Deus quiser. Até logo.